Graça e paz da paz de Cristo Jesus. Prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD online, com esse compromisso de levar a palavra de Deus até o seu lar. Certamente é um motivo de grande alegria, juntamente com o irmão Gilson, uma vez mais aqui. Amém. Não apenas para alegrar o coração de Deus, porque nos colocamos a serviço dele, mas também para ser bênção na vida de cada um de vocês. Nós estamos lidando durante o trimestre com esse tema, chamada para adoração, baseado em Levítico, Números e Deuteronômio. Irmão Gilson, primeiramente, uma vez mais, bem-vindo, que Deus possa usá-lo grandemente. Amém. Se quiser, pode se dirigir aos nossos irmãos que estão nos acompanhando e dizer uma palavra de saudação. Amém, amém. Queria dar um momento de muita alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, né, nesse nosso estudo, nessa EBD, nessa lição de número 7, né, é um momento oportuno para juntos estarmos crescendo mais um pouquinho no conhecimento da palavra do Senhor, né, e a nossa lição hoje tem como título Agenda para os Adoradores, né, se a gente formos definir essa agenda aí envolvendo as festas, né, daquele povo, né, envolvendo também os padrões também de santidade daquele povo. Enfim, é uma aula muito importante e profunda também. Tá. Já que falou já sobre o tema que é da lição número 7, o irmão poderia, por gentileza, ler o nosso texto de ouro, Levítico 23, versículo 3, para que os irmãos possam acompanhar com as suas Bíblias abertas? É isso aí, bem, irmãos. Vamos lá. Levítico 23, 3, diz assim a palavra do Senhor: O sábado, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso, solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Que bom, a palavra de Deus que fala sobre a necessidade de descansar e de separar um dia. Nós cristãos temos por costume separar o domingo, que nós chamamos de dia do Senhor. O irmão poderia falar para a gente, logo de início, algumas coisas que fazem com que o crente em Jesus, nos dias atuais, venha profanar o dia do Senhor? Ou seja, não venha utilizar da melhor maneira possível o domingo, que não é nosso, mas é de Deus? Poderia Exatamente. falar alguma coisa em relação a isso? Bom, primeiramente, meus irmãos, uma das primeiras conquistas, e isso de toda a humanidade, é o 7º dia. É o descanso do Senhor. Isso foi uma conquista fundamental lá em Gênesis já, né? Isso não foi em Êxodo, foi em Gênesis, né? Foi decretado pelo Senhor esse descanso, né? E a gente tem algumas mudanças devido às culturas, né? Devido às culturas ocidentais, do Oriente, há umas mudanças com relação ao dia. Mas, assim, no nosso calendário, o 7º dia, ele está correto. Nós descansamos no 7º dia, que no caso aqui é o domingo do Senhor, né? É o nosso 7º dia. Agora a questão de profanar, de adulterar, né? Já é uma questão mais delicada, né? A nossa questão, eu creio assim que a nossa questão vai mais de aquilo que Deus vê no nosso coração. É a nossa intenção. Qual a sua intenção do 7º dia? É louvar o Senhor, adorar o Senhor, bendizer ao Senhor, é glorificar o teu santo nome, né? Aí vem a questão do trabalho, a necessidade de trabalhar. O que vale é o teu coração, a necessidade de você trabalhar. Isso é importante, você precisa trabalhar, precisa sustentar a sua família. É aquela questão, Deus não vai levar isso em consideração. A questão é o que está no teu coração, é a intenção final do teu coração, é adorar o Senhor. Inclusive o dia do Senhor, que é o domingo, muitos dos nossos irmãos têm plantão,
Exatamente. dentro de uma escala, deseja em seu coração estar na igreja e até acompanha, quando possível, online a nossa programação. Exatamente. Mas o desejo é de estar prestando culto ao Senhor nesse dia Exatamente. muito especial. Agora é bem diferente, naturalmente, aquele crente que está com saúde, está com a corda toda e ele não aproveita para juntos louvar o Senhor e adorar também o nome dele. E a gente pode, eu vou dizer assim, até mesmo fazer um mau uso do domingo de muitas outras maneiras. Não apenas, né, do domingo necessariamente, mas dos dias que o Senhor tem nos concedido. Nós vamos falar sobre o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre padrões elevados, olha só, Isso. para os líderes na adoração. No primeiro momento, fala apenas dos sacerdotes e sumo sacerdote. O irmão poderia falar Sim. alguma coisa com relação a quais aqueles padrões que são exigidos dentro dessa classe chamada sacerdotal? Bem, irmãos, temos aqui, vamos lá, nossa revistinha, a partir do capítulo 21 de Levíticos, né? Aqui nós começamos uma segunda parte, né, envolvendo o Código de Santidade, né? O Código de Santidade é envolvendo os sacerdotes, né? E aqui nesse contexto, nesses versículos aqui, nós temos normas para os sacerdotes, né? Nós temos normas para os sumos sacerdotes e também nós temos aquela lista de impedimentos para o sacerdócio, ou para continuar, né, na função, ou também para ele também parar também daquela função também. Mas assim, a gente vamos aqui nos aproximar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho o que é santidade, né? Aquela santidade do sacerdote. A gente vamos trabalhar um pouquinho essa ideia dessa santidade, mas assim, naquele contexto lá, pastor, naquela época lá que eles viviam ali naquele contexto, né? Para a gente entender um pouquinho essa questão de santidade, nós vamos voltar um pouquinho à nossa concepção sacerdotal sobre a transcendência de Deus, né? Aquela questão que envolve, né? Deus está distante, Deus está separado do profano, do impuro, né? Aquela separação total de Deus, né? Tem alguns autores que dizem que o Senhor estava a quilômetros de distância da humanidade, devido ao seu pecado, devido à sua imoralidade, aquela distância totalmente, e ele precisava de uma pessoa, né? O sacerdócio, aquela questão, sempre houve a necessidade de um sacerdócio, sempre houve, porque é um Deus santo andando com o povo, com o impuro, com o profano. Imagina essa questão, aquela necessidade do sacerdócio, né? E por isso, para os sacerdotes, era necessário eles estarem próximo do Senhor. Aquela questão, para eles estarem próximos do Senhor, havia toda aquela cerimônia, toda aquela questão da santidade, né? Da santidade. E a gente tem que analisar também que toda a dignidade, né, repousava no fato de que são eles, os sacerdotes, que ofereciam e levavam os sacrifícios para o Senhor. Aquela responsabilidade estava sobre as costas, sobre os ombros dos sacerdotes, de pegarem aquele animal, de se purificarem primeiro, né? Se purificarem também, andar em integridade também, né? Então eles tinham que estar um padrão elevado, sempre acima, porque eles iam estar diretamente com o Senhor. Olha que responsabilidade, olha que questão tremenda estar ali diante do Senhor. Então era fundamental naquele contexto os sacerdotes estarem realmente santos, preparados, separados para o serviço do Senhor. O irmão falou agora há pouco sobre os sacerdotes, mas tinha alguém acima do sacerdote, né? Que seria o quê? O sumo sacerdote. Quer dizer que se já era bastante rígido a questão ética, moral exigida da parte de um Deus santo para o sacerdote, isso. Quer dizer então que para o sumo sacerdote era muito mais elevado? E a questão que o pastor frisou bem, que eu não destaquei aqui, essa questão toda é para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha acesso, os outros eram auxiliares, sacerdotes eram auxiliares. Tem dois pontos aí que precisa destacar: sumos sacerdotes e sacerdotes. Se a gente for levar um pouquinho, trazer aquele texto da questão do fogo estranho, né? Dos sacerdotes, dos filhos de Arão, que levaram aquele fogo estranho ali. Então eram os filhos, os sacerdotes, não o sumo sacerdote, né? Correto. Feita essa distinção, a gente pode agora tentar trazer para os dias atuais. Isso aí. Esse padrão de santidade. Se havia um padrão estipulado para o povo, para os sacerdotes e, por sua vez, para o sumo sacerdote, hoje não é diferente. Não é diferente. Temos pastores, diáconos, que são chamados oficiais da igreja, mas tem o crente em geral. O membro que tem as suas funções. Os professores de EBD.
professor de EBD, por exemplo. Agora, hoje em dia, no tempo da graça, o padrão de santidade diminuiu? O que o irmão pode falar com relação a isto? Não, irmãos, ao contrário, nós temos aqui nossa revestinha aqui, né, que diz assim: o padrão jamais será rebaixado para o ministério, né? Isso tem a ver não somente com pastores, diáconos, professores da EBD, mas sim com todo aquele que ama o Senhor e deseja apresentar-se diante dele como adorador e como agradar ao Senhor também. Então é fundamental manter esse padrão elevado. Nosso Deus é santo, é perfeito, então permanece o padrão de santidade. Assim como ele continua santo, Exatamente. Nós devemos ser santos, e não ser santo no sentido de ficar isolado. Existem pessoas que confundem as coisas. Acho que quanto mais santa ela for, mais isolada as pessoas ela tem que se tornar. Pelo contrário, a pessoa que é santa, mais próxima de Deus, mais próxima também dos irmãos, Exatamente. Através dos seus serviços. E essa questão que o pastor falou, a proximidade com o Senhor, eu entendo que quanto mais próximo de Deus, mais humana a pessoa se torna. Como é esse humano? Essa questão de santidade, essa questão de purificação, essa questão de conhecer ao Senhor, ela precisa se refletir no nosso dia a dia, no seu relacionamento. É isso que faz a diferença, o seu relacionamento, o seu comportamento diante da sociedade. É isso que faz a diferença. Não você se manter naquele padrão, naquela estátua, naquela questão de ostentar, né, a sua santidade. Não, é o contrário, é humildade, é demonstrar, as pessoas verem realmente, é aquela questão, conhecer a Cristo, é olhar o pastor, é me olhar, é olhar os irmãos. Essa questão de conhecer a Cristo, estou vendo Cristo em você, olha que bom que é, né? Esse é o padrão. E essa palavra é importante porque às vezes as pessoas faz o caminho contrário, não olha para mim. Ora, se a pessoa, crente ou não crente, não puder olhar para a pessoa e ver Cristo na vida dela, vai ver Cristo aonde? Olha só, em uníssono nós falamos, então, aonde, né? Exatamente, né? A pessoa parece que é aquela questão de tirar a responsabilidade sobre mim. Né? Não, comigo não, pode vir na vida do pastor, porque do pastor, do líder lá, porque eles sim estão à frente, né? Aquela coisa toda. Não, mas não, o cuidado é meu, o cuidado é dos irmãos, o cuidado é de cada um, a responsabilidade das pessoas verem Cristo é minha responsabilidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar isso, eu tenho que aprender, entendeu? Eu tenho que ser humano. A gente vê as questões que eu comentei aqui sobre você ser humano, é isso, desumano, a gente vê o que está acontecendo na sociedade. Quanto mais distante, mais desumano a pessoa fica, a pessoa não sente nada, não tem nenhum tipo de sentimento, não tem nenhum tipo de amor ao próximo. Essa questão, a pessoa desumana, longe, afastada de Deus. Agora, humanidade é isso, é Cristo, né? Ok. Nós vamos passar para um outro tópico que é sobre festas. Falar sobre muita festividade. Mas não é porque o povo simplesmente era festeiro, não. Tinha tudo um pano de fundo, razões, motivações por trás de cada uma dessas festas. A gente vai poder falar então sobre algumas delas. Eu gostaria de começar pela tão famosa Páscoa. Todo mundo, de uma certa forma, já ouviu falar em Páscoa, porque passa da celebração da libertação do cativeiro egípcio. A gente conhece a história muito bem, de cor e salteado. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o irmão Gilson: seria a Páscoa uma festa cristã? Vamos, se a gente for analisar assim, como acreditado, né, ao pé da letra, né, não seria uma festa cristã, seria uma festa mais voltada para o povo judeu, né? Justamente. Essa pergunta não é uma pegadinha, porque muita gente sincera, gente honesta, temente a Deus, acha que a Páscoa é uma festa cristã, quando na verdade não é. Como foi muito bem colocado, é uma festa judaica. Nós, particularmente, nós não somos judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. E é importante salientar isto por conta de que, às vezes, as pessoas vêm para a igreja e querem trazer elementos, não das festas, mas elementos do judaísmo para as nossas igrejas, quando na verdade, como eu já disse aqui, nós somos de fato cristãos. Logicamente que a Bíblia é um documento judaico-cristão, ou seja, é um documento que fala sobre a identidade, a história de um povo escolhido por Deus, mas vai mostrar depois lá no Novo Testamento, no Segundo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, que de ambos os povos, ou seja, havia dois povos, duas categorias, judeus e gentios.
Mas de ambos os povos, ele fez um. A inimizade que havia, a barreira que havia entre esses dois povos foi desfeita através de Cristo Jesus. Hoje, nós somos um povo só por conta desse feito realizado na cruz do Calvário. E, além da Páscoa, nós temos, por exemplo, a festa das semanas, ou também conhecido sobre as festas das primícias. O irmão poderia falar um pouquinho, para que os irmãos vão entender o que vem a ser essas festas das semanas? Ele está aqui. Bem, vamos lá, irmão. A importância assim, das festas em si, a gente analisando as festas assim, o primeiro ponto a ser analisado é a questão, qual o sentido das festas, né? Qual o interesse do Senhor com relação às festas, qual a preocupação dessa questão. Então a gente observar, em exceção a festa da Páscoa, né? As outras festas eram festas assim voltadas para o meio agrícola. É aquilo que nós comentamos, o meio agrícola, né? Aquela questão da cultura do povo, o povo tinha suas festas e muitas vezes eram festas, até mesmo festas pagãs, né? Festas pagãs. E qual é a ideia aqui do Senhor? É trabalhar no povo para que essas festas fossem no sentido de adorá-lo, trazer, já que o Senhor vai trabalhar com o povo separado, com o povo santo, trazer o povo para perto dele, então era necessário que essas festas também fossem voltadas para a adoração ao Senhor, voltada para o foco, voltar para o Deus, não voltada para os deuses pagãos. Então foi uma coisa muito bem trabalhada pelo Senhor no meio daquele povo, para que naquele contexto, naquela situação das festas, como o pastor comentou, não era um povo festeiro, mas era um povo que observava bem a lei do Senhor, era um povo que precisava ter a noção da importância de em todo momento, até mesmo nas suas festas, né, era voltado para a adoração ao Senhor. E essa é a importância das festas, das primícias também, né? Voltar para a adoração ao Senhor. As primícias, tipo, a primeira, tudo é primeiro, né? O melhor, né? Sempre aquela coisa de colheita, levar então, o melhor, caso, né? Primeira colheita, né? Tudo era importante, tudo tinha que ser o melhor. Então, é a noção das festas. Então a gente pode dizer que tanto as festas das semanas ou festa das primícias, assim como a festa das colheitas, eram festas que estavam, vou dizer assim, a princípio relacionadas a eventos agrícolas, mas que tinha por trás um revestimento de um senso religioso, porque na verdade Deus que estava provendo todas as coisas. Exatamente. E tudo isso tinha que ser feito em nome de padronizado. Deus, tudo padronizado. O padrão de Deus é aquele padrão de santidade, de perfeição. Tudo bem. E agora com relação à festa dos pães asmos, o irmão poderia falar alguma coisa para nós que estamos nos acompanhando essa lição? Bom, aqui a gente temos essas festas, elas começavam no primeiro dia após a Páscoa, né? Logo no primeiro dia após a Páscoa, e durante 7 dias, né? Eles festejavam, e nessa festa eram apresentadas as primícias da colheita, da cevada. Nos tempos do Novo Testamento, essa festa recordava a libertação do Egito. Esse era o simbolismo, né? Esse é o simbolismo. Esse símbolo, vou dizer, que mostra um Deus que se preocupou com um povo que estava sendo oprimido lá no Egito. Um povo que foi escolhido porque simplesmente Deus o amou. Aí Deus traz para fora do Egito, mas com uma promessa de uma terra prometida. Na linguagem bíblica, que mana leite e mel. É justamente esse Deus que vai conduzindo e vai fazendo com que todas as coisas venham ser o quê? Convergentes dentro desse sentido religioso que o irmão acabou de mencionar. Tem outras festas, o irmão poderia falar dessas outras? Nós temos aqui a festa dos Pentecostes, né? Nós temos as festas dos tabernáculos, né? Aí uma questão aqui da festa dos tabernáculos, é bom destacar um pouquinho aqui, né? Ao final da festa do dia da expiação, no 15º dia do 7º mês começava a festa dos tabernáculos, né? Cuja duração era de 7 dias, durante os quais não fareis nenhum trabalho. Essa era a última das 3 grandes festas anuais obrigatórias para todo judeu, durante a qual deixavam suas casas, né, e construíam para si cabanas ou tendas
com galhos e folhas, e essas festas marcavam o fim do período das colheitas, e por isso, às vezes, era conhecida como Festa das Colheitas. Que bom, que ótimo. A importância das festas no meio do povo, né? Conhecer o que Deus fazia pelo povo e também através do povo, e que o povo, por sua vez, E interessante que era dentro ali daquela questão agrícola, né? Você vê voltado sempre para esse lado, né? A necessidade do povo de uma boa colheita, né? Colher aqueles frutos, né? E manter aquele padrão de sempre oferecer ao Senhor. Né? Aquela questão das primícias de qualidade, do melhor do fruto, e isso permanece hoje também na nossa vida, né? A nossa questão da nossa vida em oferecer ao Senhor o que nós temos, né? Nosso talento, nosso dom, sempre está ali a serviço do Senhor, né? Sempre bem preparado, né? Sempre buscar, sempre aprender do Senhor, para poder estar ali, estar trabalhando, estar atuando na obra. Que bom. Eu quero destacar, porque uma das festas bastante conhecida além da Páscoa é a festa de Pentecostes, né? Chamar a atenção, e o irmão pode até, daqui a pouco, procurar o profeta Joel, que ele fala alguma coisa lá no capítulo 2, não é verdade? Sobre um acontecimento. No Antigo Testamento, Deus habitava no meio do povo. De que maneira? Deus habitava no tabernáculo. Ele apareceu no Sinai, é verdade, mas habitava no tabernáculo e depois no templo. O templo era a habitação de Deus. Então havia uma distinção, ou seja, Deus habitava no meio do povo ou estava com o povo. Joel capítulo 2, 28 vai mostrar uma nova realidade. É uma profecia lá do Antigo Testamento, já que nós estamos lidando com ele, né? E que vai falar sobre uma coisa especial que aconteceu justamente no dia de Pentecostes. O irmão pode ler pra gente? Tá sim. Aqui na minha Bíblia está com o tema de a promessa do derramamento do Espírito Santo. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ou seja, houve uma democratização do Espírito Santo. A partir daquele dia do Pentecostes, Deus escolheu essa data, uma data marcante para o judeu, mas também para nós cristãos. Cada pessoa que cria, ou que passava a crer no nome de Jesus, se tornava habitação do Espírito Santo. Tem uma coisa curiosa, que aqui no contexto de Pentecostes, só para que os irmãos se situem, fala sobre um Pentecostes, mas que relaciona-se somente aos judeus e prosélitos. Agora, se tem um Pentecoste, vou dizer assim, onde há um derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, eu estou falando gentios porque nós somos gentios. Somos gentios. Eu disse aqui que nós não somos judeus. Se encontra justamente em Atos dos Apóstolos. Eu queria ler apenas com vocês, deixar essa referência. Atos, capítulo 10, fala sobre o derramamento que houve na casa de Cornélio. Atos 10, eu vou ler apenas o versículo 45. Os crentes que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramassem o dom do Espírito Santo. Vamos aqui rapidamente ir por parte. No dia de Pentecostes, lá em capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem sobre toda a carne, mas veio sobre os judeus e prosélitos, aqueles que adentraram para o judaísmo. Depois vai vir para os samaritanos, porque os samaritanos também creram na palavra e receberam a palavra de Deus com alegria. Depois vai ter essa menção aqui, desse que eu chamo, entre aspas, de Pentecostes gentílico, porque diz claramente que o Espírito Santo se derramou, né, sobre os gentios, ou seja, cada um recebeu o dom do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como um presente da parte de Deus, ou seja, Deus dá essa dádiva. É que o pastor falou, de uma forma democrática, né? É aquele que busca, aquele que procura, aquele que quer, sim, será derramado o Espírito Santo sobre a vida dele, né? E é interessante porque aqui fala em Joel, fala que esse derramamento será sobre os jovens, sobre os velhos, né? Então não há acepção, todos. E aqui derramarei, aquela questão de derramar, abundância, né? O Espírito Santo está abundante
né, sobre aquele que quer, que busca o Senhor. Isso é interessante, né? Que bom. Nós temos algumas aplicações para a vida e a primeira delas, na nossa revista, na página 37, fala que quer fosse nos tempos de peregrinação pelos desertos rumo à terra prometida, quer nos alvores da história cristã ou entre nós, os servos de Deus, no terceiro milênio depois de Cristo, o padrão requerido de um líder dos adoradores de Deus ou Jeová, o Santo de Israel, pode ser resumido em uma palavra, integridade. Eu queria fazer uma pergunta bem particular ao nosso irmão Gilson, como membro de igreja batista, como um crente, claro, sobretudo um crente em Jesus, como uma ovelha do Senhor. Qual a importância de ver no seu líder ou num líder religioso, ou seja, evangélico, essa marca distintiva da integridade? Para você, poderia abrir o seu coração, nessa abertura de coração, falar como ovelha ou como membro, como que o irmão vê essa marca tão marcante que é a integridade? A gente pode partir do que foi estudado, do que foi aprendido aqui algumas semanas atrás, né? Sede santos porque eu sou santo. A gente partindo daí, a gente vê que é fundamental o líder ter essa marca de integridade. A integridade, ela é algo bem profundo, essa integridade, porque uma integridade, ela abrange toda a vida de um cristão, é em tudo. Sim, íntegro, completo, sentido, né? É completo, não é você por parte, não, é completo. Em tudo, no seu falar, no seu andar, no seu pensar, sua atitude, no seu negócio, trabalho, escola, família, integridade em tudo, em tudo, em tudo. E é uma dependência total de Deus, porque não é fácil. Não é fácil, então é depender do Senhor, é se derramar, se deleitar no Senhor. E nessa vida cristã que não é fácil, ter um líder íntegro, isso de alguma forma acaba ajudando a imitar ou a seguir o exemplo dele, ainda que não exerça necessariamente um papel de liderança? Com certeza, porque a gente percebe nitidamente a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do líder. Então isso é fundamental para aconselhar, para orientar. Você busca uma ajuda, um conselho, então você sabe que você está recebendo um conselho de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que tem ali o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é importante, isso é fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual também, como ovelha do Senhor, né? E algumas pessoas acham que a integridade tem que ser vista somente na pessoa do líder, que é do pastor, por exemplo. Agora, isso tem a ver também com o professor da IBD, com certeza, com o membro, com o diácono. O que o irmão poderia tecer um pouco mais para que as pessoas que estão em casa possam ter uma amplitude em relação a esse assunto? Com certeza, todos nós temos essa responsabilidade. É individual, né? É individual buscar para si a integridade, a santidade, andar. É muito bom, é muito importante a gente ter a nossa consciência, né, tranquila diante do Senhor, diante da comunidade, quando a gente tem um zelo pela nossa vida, quando tem um zelo pela nossa vida de integridade. Isso é fundamental na vida de todo cristão, de todo membro, é ter uma vida de integridade diante do Senhor, da igreja e da comunidade, né? O autor, na aplicação para a vida, ele toca num assunto um tanto delicado, porque as pessoas às vezes criam uma linha tênue quando fala em remuneração pastoral, tem o nome de prebenda, ajuda de custo, enfim, independente da terminologia que vem adotar, que a gente chama até mesmo de sustento pastoral. Antes de tocar no assunto do sustento pastoral, que é caso da igreja cristã, eu queria perguntar, e lá o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele fazia tenda, ele fazia uma outra atividade chamada secular? Como que era o modo de operar do sacerdote lá no Antigo Testamento? A gente tem um ponto aqui específico da nossa revistinha, né? Diz assim: o sacerdote não precisava fazer tendas, né? Ou na linguagem do nosso tempo, né, atualmente, né, fazer bico, né? Que muitas vezes se torna ocupação principal, né? Diz assim: porque o sustento do sacerdócio era integralmente às expensas da congregação de Israel.
né? A responsabilidade da congregação, a responsabilidade da igreja, do sustento pastoral, do sustento do sacerdote, aqui no caso da revista, né? É a importância da igreja manter e sustentar o pastor. Inclusive eu aprendi, isso não necessariamente numa EBD, mas na igreja cristã, que uma igreja que convida um pastor para assumir a função pastoral na localidade é a mesma que vai se responsabilizar pela remuneração pastoral do pastor, porque o pastor tem lá a sua família e, entre outras coisas, requer também, né, de uma remuneração, algo que faça jus, vou dizer assim, com a ocupação ministerial dele. Então, é bíblico o sustento ministerial? É bíblico sim, porque o pastor, eu vejo que o pastor precisa ter uma mente tranquila, né? Um pastor, muitas vezes o pastor ele é um pedreiro, ele é um eletricista, né? Ele é um encanador, né? Um pastor faz tudo dentro da igreja, né? E às vezes é sempre assim, uma questão ele aborda uma questão, mas sempre vai faltar na outra, sempre vai ficar carente uma outra questão, né? Então eu sempre acho que a igreja precisa olhar nesse ponto também do ministério pastoral também, se atentar para esse ponto específico, né, dessa questão do pastoral. E por mais que algumas pessoas tenham resistência no tocante à questão da remuneração pastoral, trazendo para os nossos dias, a Bíblia diz que digno, não sou eu que estou dizendo, exatamente, digno é o obreiro, né, do seu salário. Ou seja, se alguém se dedica, vou dizer, de uma forma exclusiva ao ministério, se gasta, se desgasta a serviço dos crentes, dos irmãos, na sociedade, na igreja, nada mais justo e coerente, porque ele tem esse direito, né, de usufruir daquilo que o próprio Senhor determina. Não é uma determinação nossa, é uma determinação da parte de Deus. E se atentar também para a saúde também do pastor também, né? O pastor, como ser humano, também sente dores, né, suas necessidades, né? Então é muito importante também a igreja também estar voltada para esse ponto também específico também da saúde do pastor também. Ok, irmão Gilson, nós estamos chegando aqui ao nosso término da lição. O irmão vai fazer uma oração final, mas antes eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Vocês perceberam que hoje o irmão Gilson, já é a segunda vez aqui, está muito mais inteirado, mais solto, participativo. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Todos nós começamos na vida cristã praticamente engateando. Alguém nos conduz, depois a gente começa a engatear, a andar, mas tudo é prática. Se aplica, por exemplo, para lecionar na EBD, lecionar aqui online, através de uma gravação como esta, em qualquer área, quer na pregação, tudo é prática. Quando a gente vê, por exemplo, um pastor com 30 anos ou 20 anos de ministério que prega 3 vezes por semana, a gente fica admirado, de repente pensando, eu gostaria de pegar que nem ele, mas tudo é prática. E à medida que a gente vai praticando, exercitando, a gente vai ganhando o quê? Experiência. Confiança, né? Confiança. E vocês perceberam que o nosso irmão, que colaborou conosco uma vez mais, voltou aqui, né, mais confiante. Se estava confiante na primeira vez, mais confiante e certamente grato ao Senhor por ter sido usado uma vez mais como instrumento de Deus para ser bênção na vida dos irmãos. Da minha parte, eu quero agradecer toda a direção da IBD, aos irmãos da gravação, do som, que tem nos auxiliado para que a gente venha fazer uma EBD como esta. Que no demais o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E agora encerramos com a oração final com o nosso irmão Gilson. Amém, irmãos. Eu também quero agradecer também pela oportunidade que o pastor permite estar aqui, né, compartilhando, né, agradecer também à igreja também, porque a gente cresce muito no conhecimento da palavra do Senhor. A gente precisa estar assim, praticando, debatendo, conversando, para que haja também um crescimento também. É muito importante. Muito obrigado. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos imensamente, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor mesmo tem nos permitido, Pai, de estarmos aqui juntos, como igreja, como corpo de Cristo, Pai querido, estamos tratando de assuntos importantíssimos, Senhor. Muito obrigado, porque houve crescimento, Senhor, houve aprendizagem, Senhor, tanto da nossa parte, como também da parte daqueles irmãos que estão nos seus lares, que irão nos assistir, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Pai.
o Senhor possa estar abençoando os irmãos em casa, abençoando aqui os irmãos também da nossa igreja, Senhor, abençoando esse momento oportuno, cada irmão que está aqui participando, Senhor, para o crescimento, Pai, para o engrandecimento do Teu reino. Muito obrigado pela vida do pastor Gustavo, muito obrigado pela vida dos irmãos que estão ali na multimídia, Senhor, nos abençoando. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.